Jim Steranko sacudiu os quadrinhos e o mundo da espionagem na virada da década de 60 para 70. Ele foi o primeiro artista da Marvel a escrever os seus próprios roteiros, que vai criar um dos momentos mais eróticos da editora, e a sua vida acabou inspirando Jack Kirby a criar um personagem lá na National DC. O meu nome é Diego Novo e está na hora da gente viajar no tempo, na vida dessa figuraça. James F. Steranko nasceu em 5 de novembro de 1938 em Reading, Pensilvânia. Ele é outro artista dos quadrinhos que a vida daria uma história em quadrinho, e deu. Ele vem de uma família de descendentes de ucranianos. O pai dele, na verdade toda a família dele, acabou entrando para o ramo da mineração de carvão. E aí o pai dele, muito criança, já foi trabalhar nas minas de carvão, depois acabou virando funileiro, mas foi uma infância muito pesada, era uma vida muito triste, uma vida muito pesada. Você nunca entrou numa mina, eu consegui entrar uma vez, conversei com um minerador aqui, um trabalho que eu estava fazendo, minha outra encarnação de publicitária, e é muito pesado, gente, é muito triste, assim, a vida ter que, sabe, ficar lá embaixo, tirando carvão de dentro, assim. Então ele teve uma infância, ainda mais que, né, imagina 38 que ele nasce, quer dizer, ainda está ali nos reflexos ali da depressão, da grande depressão, então foi muito pesado toda a infância do Steranko. O que salvou ele um pouco foi a arte. É porque o pai e os irmãos, né, os tios, eles tinham uma banda e essa banda tocava na rádio da cidade e tal. Então a música fez muito parte da vida dele, mas para o pai dele a arte acabava aí. O pai dele não gostava, não queria, não entendia, não queria saber dessa maluquice do filho querer ficar desenhando, como o próprio Steranko contou numa entrevista. Eu costumava ficar acordado até tarde porque meu pai não gostava da ideia de eu desenhar e não tinha interesse em artes visuais. Eu esperava até que a família fosse para a cama e desenhava na mesa da cozinha a noite toda. Aos 4 anos de idade ele entrou para a escola, só que como o pai ele tinha tuberculose por causa, né, de todos os problemas da família ali, né, carvão, com mina, com tudo, tá? Então ele também tinha tuberculose e isso fez então que ele fosse para uma escola especial. E aí, claro, como ele era o mais fraquinho, o menorzinho, algo que depois, né, vai ficar pior ainda, né, no ensino fundamental, ele sempre foi o menor da turma ali, o mais franzino, ele virou o alvo do bullying, e aí isso fez então ele aprender boxe e aprender defesa pessoal para acabar com a galera que encheu o saco deles, dando porrada em todo mundo, tá? Já que a família tinha poucos recursos, ele desenhava em qualquer coisa que ele conseguisse botar a mão, principalmente envelope de correspondência. Isso também é bem comum entre os artistas, né, dos quadrinhos nesse período aí, né, de quem não tinha dinheiro, pegava qualquer coisa para desenhar. Ele pegava principalmente envelope de correspondência. O pouco material de desenho que ele tinha, né, de lápis, borracha, etc., ele conseguiu comprar vendendo sucata. Os grandes ídolos, assim, que vão inspirar ele nas suas grandes influências, são praticamente, né, praticamente um bingo dos heróis, né, dos grandes artistas da era de platina dos quadrinhos, né? Ele gostava muito do Alex Raymond, do Al Foster, do Milton Caniff, do Chester Gould. Ele adorou a novidade de Superman quando apareceu, né? E ele conseguia ler esses quadrinhos, né, nos jornais e depois, né, conseguia ler nas revistas. Ele gostava muito do Barks também, né, do Karl Barks fazendo os patos da Disney. E ele conseguia ler as revistas em quadrinho porque um dos tios, né, viu que ele curtia ler os quadrinhos de jornais, então quando surgiu as revistas em quadrinho, um dos tios dele de vez em quando dava dava uma pilha de gibi para ele de presente, e foi isso que acabou inspirando o artista Steranko. Não satisfeito com o desenho, isso é uma característica do Steranko, né, ele nunca vai fazer uma coisa só. Não satisfeito com o desenho, ele foi aprender mágica e começou a trabalhar como ilusionista. O tipo de ilusionista que engole fogo, deita em, né, cama de prego, tá, faz fugas impossíveis, serrar, tá. Então, loucura, aquele clássico ilusionista, ele começa a trabalhar com isso, tá? Ele vai se apresentar em circos e vai se apresentar, né, em teatros ali na região da cidade dele. No esporte, ele ainda começa a praticar esgrima e ginástica olímpica, principalmente a questão das argolas e a questão, né, das barras, de ficar pulando, dando cambalhota nas barras. Aos 17 anos, então, ele e alguns amigos foram presos roubando um carro. Dessa vez, ele não conseguiu escapar. Aos 20 anos, ele já estava fazendo show, principalmente de ilusionista, né, principalmente nas boates da região. E, em 1956, ele e um grupo de amigos montam uma banda de rock.
Eles são os pioneiros do gênero nos Estados Unidos, porque o rock estava recém-nascendo. Ele chegou a se apresentar junto com, né, o artista, a banda que é considerada, né, o pai do rock, né, o que começa, abre as portas do rock, que é o famoso Bill Haley and His Comets. Né? O Bill Haley e seus Cometas né, oficialmente a primeira banda de rock dos Estados Unidos. O Steranko chegou a se apresentar junto com ele em vários shows, né? Só que ele usava um pseudônimo para evitar confusões. Deu para ver que ele gostava de evitar confusões. E no meio dessa loucura toda, ele consegue entrar no mercado como artista. Ele começa a trabalhar numa gráfica ali da cidade dele e começa a fazer panfletos, começa a fazer material publicitário para alguns clientes locais. Em 1957, então, ele começa também a trabalhar com quadrinhos, ele começa a fazer arte final para alguns artistas, como o Matt Baker, que a gente já citou aqui em vídeo, né? O primeiro grande artista negro dos quadrinhos, provavelmente, né, quer dizer, desenhista da provável primeira graphic novel dos quadrinhos. Então ele começa a trabalhar para o Matt Baker. O Matt Baker tinha um estúdio, o Steranko vai lá e faz a arte final, faz alguns desenhos para ele. Ele acaba então se empolgando, resolve botar uma mochila nas costas e vai-se embora para Nova York, onde acaba então sendo contratado e se tornando um diretor de arte numa agência de publicidade. Então ele começa a ter uma carreira de sucesso na publicidade. E aí, um dia, então, mais como fã, ele vai visitar a National, hoje DC, e ele encontra simplesmente o lendário editor Júlio Schwartz. O Júlio era muito querido com os fãs, com os leitores, recebia, trocava cartas e tal. Então o Steranko vai lá visitar a editora, o Júlio Schwartz faz um tour com ele pela editora e entrega na mão dele, né, um roteiro, explica mais ou menos como é que se cria uma história em quadrinho, como é que se faz uma história em quadrinho. E olha só, o próprio Steranko conta essa história. Foi o primeiro roteiro completo que eu já vi, completo com descrição de painéis e diálogos. Aprendi muito com ele e acabei criando meus próprios quadrinhos. Em 1966, entre uma mágica e outra, entre uma campanha publicitária e outra, ele então consegue ser contratado pelo lendário Joe Simon, parceiro, né, do Jack Kirby. O Joe Simon está trabalhando ali na Harvey Comics, então o Steranko vai lá e acaba sendo contratado e acaba então sendo orientado, né? Tem o Joe Simon como seu primeiro grande mentor aí para começar a trabalhar com quadrinhos. Ele vai trabalhar na furada tentativa da Harvey de fazer super-heróis, né? O selo Harvey Thriller. Ele cria alguns personagens, ele começa então finalmente a desenhar e escrever os seus próprios roteiros e ele vai criar então para o Joe Simon 3 personagens. Ele cria o The Spyman, o Magic Master e The Gladiator. O debut oficial do Steranko, né, a primeira história dele que aparece, é The Birth of a Hero, que vai sair na Spyman número 1, com capa de setembro de 1966. Nessa mesma época, um dia, o Steranko reservou para 2 compromissos. Ele foi lá na Paramount para levar uma criação sua chamada Secret Agent X. A ideia era desenvolver uma produção audiovisual. Foi aprovado, ele conseguiu vender essa ideia para a Paramount. Nunca saiu naqueles rolos, né, de audiovisual, né? Demora, tá? O projeto acabou não saindo. Mas ele estava com o ego dele nas alturas e aí ele foi para o seu segundo compromisso, que era a Marvel. Ele foi lá bater na porta da Marvel. Só que o Stan Lee estava ocupado nesse dia e não podia receber ele. Aí, então, a ideia foi que o braço direito do Stan Lee, né, o Roy Thomas, simplesmente olhasse o portfólio daquele desconhecido e mandasse o cara embora. Só que não foi isso que aconteceu, como o próprio Roy Thomas lembra na sua revista Alternarium. Ele veio ao escritório e foi enviado por Sol para olhar o seu trabalho e basicamente dispensá-lo. Stan estava ocupado e não queria ser incomodado naquele dia. Mas quando vi o trabalho de Jim, por impulso levei ao Sol e disse: acho que Stan deveria ver isso. Sol concordou e levou para Stan. Stan trouxe Steranko para seu escritório e Jim saiu com S.H.I.E.L.D. Acho que o legado de Jim para a Marvel foi demonstrar que havia maneiras pelas quais o estilo Kirby poderia ser modificado, e muitos artistas seguiram cada vez mais em suas próprias direções depois disso. Jim Steranko estreou na Marvel com Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., que foi publicado na Stranger Tales 151, com capa de dezembro de 1966. Como era rotina, ele fez esses primeiros desenhos em cima da arte do Jack Kirby, né? Lembre, né? A gente já falou isso aqui em outros vídeos.
Stan Lee não confiava em ninguém, então o Jack tinha que fazer, ele tinha que botar, né, as rodinhas na bicicleta de qualquer artista. Então o Jack foi lá, fez os primeiros desenhos para o Steranko desenhar em cima para ele aprender como é que era o jeito Marvel de fazer. Nada mais era, né, do que reproduzir o jeito do Jack Kirby. Então ele começa fazendo em cima da arte do Jack Kirby. A partir da 153, aí sim ele começa então a fazer o desenho do zero. E é muito legal, eu reli, né, toda essa fase dele para poder escrever o livro. É muito legal a gente ver essa evolução, né, quando é que ele se solta do Jack Kirby e começa a fazer o desenho do próprio Steranko, né, o seu próprio desenho. Na edição 155, aconteceu algo completamente inédito da Marvel. Como o Roy Thomas não conseguiu mais ficar fazendo os roteiros, né, porque cada vez ele estava com mais trabalho, o Steranko se tornou, então, o primeiro artista da Marvel a escrever os seus próprios roteiros. Então, ele fazia os roteiros, ele fazia a arte e fazia também a cor. Ele estava completamente solto. E foi isso que permitiu, então, que ele desse uma sacudida nos quadrinhos e na cultura pop, como ele mesmo contou. Quando entrei nos quadrinhos, eu era diretor de arte e o design fazia parte da minha natureza. Não importa como eu andasse, falasse ou criasse, tudo tinha a ver com os aspectos que formaram minha formação. Então, automaticamente, trouxe isso para meu trabalho de quadrinhos. Além disso, eu conhecia razoavelmente a op art, a pop art, o surrealismo e o expressionismo. Eu sabia que quadrinhos eram mais abertos, porque eu era um grande leitor de quadrinhos. Eles podiam aceitar tendências que outras mídias não conseguiam reproduzir rapidamente. Então, achei que era natural importar movimentos artísticos como arte surreal. Sempre foi um mistério para mim que isso nunca tivesse sido feito antes. Você pode me chamar de transfusão contemporânea de quadrinhos. Sob, então, o domínio do Steranko, o Nick Fury se tornou o quadrinho mais moderno e impactante do mercado, em total sintonia com tudo que estava acontecendo nesse final da década de 60, toda a psicodelia, toda, né, a loucura que estava vindo do cinema, das artes, do teatro, da música. O Steranko era um cara muito ligado. Então ele traz, o Underground Comics também já está ali pegando, né? Ele traz tudo isso que está no ar para dentro das páginas de quadrinho do mainstream, para dentro das páginas de quadrinho da Marvel. E aí então não vai sobrar quadro sobre quadro. Ele usou colagem, ele subverteu completamente os layouts das páginas, ele desenvolveu splash pages que eram pôsteres maravilhosos, pareciam pôster de shows de rock que estavam rolando ali, os pôsteres mais lindos da época, parecia pôster de filme do James Bond, sabe? Ele trazia todo esse impacto visual. Ele criou sequências narrativas que tinham vários quadros que não tinham um único diálogo. Ele usou surrealismo e por aí vai. Ele fez a primeira página quádrupla da história da Lionheart. Ela saiu na Stranger Tales 167, com capa de janeiro de 1968. E olha só o que o malandro Stan Lee, né, então um editor-chefe, escreveu na seção de cartas. Para obter o efeito completo, é claro, é necessário uma segunda edição, colocada lado a lado. Mas achamos que você vai descobrir que vale a pena ter a cena de ação mais selvagem da história dos quadrinhos. Aliás, falando em James Bond, né, o Sean Connery está no auge do personagem ali, né, está explodindo o James Bond, então é óbvio que tem uma influência do James Bond no trabalho do Steranko, mas também, com o passar do tempo, o trabalho do Steranko é tão impactante que não é loucura a gente achar que os próximos filmes, os próximos pôsteres, a estética do James Bond também foi influenciado por o que ele estava fazendo nas histórias em quadrinho. Aliás, sobre o Nick Fury, o Steranko explica como é que conseguiu transformar ele nesse grande sucesso, já que ele era só um cara normal, um sargentão da Segunda Guerra Mundial, na virada da década de 70, competindo com os super-heróis. Olha só o que ele falou. Transformei Fury quando assumi porque não pensei que esse tipo de indivíduo pudesse lutar com as principais forças de segurança americanas da SHIELD. Então dei a Fury meus próprios ternos sob medida, meus maneirismos, fiz a barba dele como eu estava e dei a ele a minha atitude. E se você não gosta de mim, o que vai fazer sobre isso? Fury não tinha máscara, nem fantasia, nem superpoderes. E eu tive que competir com Spider-Man, Fantastic Four, Thor, Batman e The Flash. Eu apliquei esses aspectos de transição, então pensei em dar a ele uma personalidade visual resistente,
colocando-o em um macacão de couro colante. Além disso, estilizei aquele traje com cintos, fivelas, zíperes e o transformei em uma espécie de guerreiro high-tech. Se ele não podia lutar na área dos superpoderes, pelo menos ele podia em termos visuais. E deu certo. O visual do Nick Fury acabou se tornando o seu superpoder. Era isso que era a marca registrada dele, era isso que diferenciava ele de qualquer outro gibi que tivesse na banca. A exemplo do James Bond, ele se tornou um ícone, ele se tornou, né, um ídolo do período. E também, a exemplo do James Bond, as mulheres que apareciam nas revistas do Steranko, né, se tornaram musas, né, se tornaram personagens femininas muito impactantes, muito bonitas e com um grande sex appeal. E isso se tornou um problema. Mais de uma vez elas tiveram que ser retocadas, tiveram que ser redesenhadas ali pela equipe da Marvel, né, para tentar, né, acalmar o Comics Code, né, o selo, né, a censura dos quadrinhos. Porque o Steranko, diferente dos seus colegas, ele não estava nem aí pro Comics Code, porque o quadrinho não era o ganha-pão dele. Ele estava brincando, ele estava curtindo, realizando o sonho de fazer quadrinho. Porque ele trabalhava com publicidade, que logo ele vai abandonar. Ele continuava trabalhando como mágico, ficou anos trabalhando como mágico. Então aquilo ali para ele era quase como uma brincadeira. Ele não estava nem aí. E isso nos leva, então, à famosa página censurada, que é um dos momentos mais emblemáticos da história dos quadrinhos. O Steranko simplesmente ganha uma revista própria, ele ganha a revista, né, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., né, e na edição número 2, com capa de julho de 1968, acontece essa página censurada. É uma página que é maravilhosa, a narrativa são vários quadros, né, vários cortes, super rápidos, super moderno. Hoje ainda é moderno, imagina na época, que o Nick Fury tá no seu apartamento com a sua namorada, né, a Condessa Valentina Val Alegro de Fontaine, que é a Condessa Val, né, que apareceu recentemente, né, nas séries da Marvel, vai aparecer agora nos filmes da Marvel, né, na próxima fase da Marvel. O Nick tá lá com ela, né, ele e a Val estão no seu apartamento, e esses vários quadros deixam bem claro para o leitor, fica extremamente claro para o leitor, que eles vão ter, né, tiveram ali uma cena de sexo, e isso é algo, não pode acontecer, isso é algo literalmente proibido pelo Comics Code, né? E essa página se tornou tão impactante, tão comentada no período, que rolou uma matéria na revista Rolling Stone de setembro de 1971. E olha só o que o jornalista Robin Green escreveu sobre isso. Então, um painel tinha um estéreo no apartamento de Fury para mostrar que havia música tocando. Cigarro no cinzeiro em outro. Houve uma sequência de tomadas intercaladas em que ela se aproximou dele muito mais intimamente. Houve um beijo, houve uma rosa, e então havia um painel com o telefone fora do gancho que o código de quadrinhos fez voltar. O último painel nessa página tinha Nick e sua senhora ajoelhados, com os braços em volta um do outro. E isso era demais para o código. Então o painel foi substituído por uma imagem de uma arma em seu coldre. O mais louco é que essa censura, né, esse pedido de censura, acabou gerando uma história muito engraçada, né? Porque quando o Steranko foi dar os parabéns pro editor ali, né, pro Roy Thomas, e dizer, né, nossa, que genial a tua sacada de tirar, né, o casal ali, que estava, né, muito gritante, porque eles tinham feito sexo, e colocar a arma no coldre, é muito mais legal, uma metáfora, é muito mais poético, porque o Nick Fury usou a sua arma, e agora a arma está descansando, né? Nossa, que maravilhoso. Aí que o Roy Thomas foi se dar conta do que significava aquela imagem. E o pessoal do Comics Code nem se deu conta, ou seja, era uma imagem muito mais apelativa, muito mais sexual do que o casal abraçado, né? A arma né? O Nick usou a sua arma e agora a sua arma está descansando. E o Steranko conta, então, como é que foi isso. Eles reproduziram o coldre de Fury pendurado sobre uma cadeira, o que era muito mais sugestivo. Uma grande arma bem apertada em um coldre, que era uma metáfora sexual muito mais potente do que minhas figuras. Um painel também mostrou um telefone fora do gancho. Eles o consideraram sugestivo e o colocaram de volta. Agora, toda vez que passo por um telefone fora do gancho, fico com tesão. Nessa revista aí do Nick Fury, o Steranko vai fazer apenas 4 histórias. Ele faz a da número 1, a da número 2, a número 3 e a número 5.
Sim, ele não faz a número 4, porque já começou a terminar a lua de mel dele ali com a Marvel. Ele tem problema de prazo, ele já começa a brigar com o Stan Lee, começa a brigar com a Marvel querendo meter a mão no trabalho dele, porque, de novo, né, para ele aquilo ali era uma brincadeira, ele estava a fim de curtir, ele estava ali pela arte, ele estava ali para criar coisas legais. Não queria gente enchendo o saco dele por problemas comerciais, não pode isso, não pode aquilo e tal. Então ele começa a se desencantar e ele simplesmente abandona o personagem que tornou ele uma estrela. A revista do Nick Fury foi criada para ele e ele sai fora da revista do Nick Fury. Mas justamente porque ele era uma estrela, a Marvel não queria perder o cara mais quente do momento. Então ele vai fazendo várias capas para a Marvel, ele vai pegando algumas outras revistas para fazer algumas histórias de vez em quando, ele faz histórias do X-Men, ele faz histórias para o Capitão América. É nessa fase dele do Capitão América que ele vai criar a famosa Madame Hydra, né, a sensual inimiga do Capitão América, Madame Hydra. Ele, inclusive, remodela o logo do Capitão América nesse período. Ele vai fazer uma história de terror também para a linha de terror da Marvel. E é nesse momento da história de terror que ele meio que enche o saco, porque o Stan Lee vai lá e sugere alterações de texto, alterações de cena. Ele comenta na entrevista dele que a gente coloca no livro que foi meio que a gota d'água, assim, ele falou, não quero mais, tá tudo bem, a gente não brigou, mas eu não quero mais, assim, sabe? Ele realmente se desencanta. A Marvel passa para ele coordenar, editar, né, e fazer as capas da revista especial que a Marvel tinha para conversar com seu fã-clube, afinal de contas, de novo, né, o cara mais quente do momento. Então a Marvel usa ele para conversar com os seus fãs, mas o Steranko vai enchendo o saco e em 1969, então, ele abandona os quadrinhos. Ele tem uma carreira muito meteórica nos quadrinhos. Ele vai conversar com um amigo dele que também é pintor. E o amigo dele mostra para ele, cara, tu é um ilustrador de sucesso, tu é o cara mais comentado aqui. Não precisa fazer só quadrinho. E aí, então, ele começa a fazer ilustrações para grandes editoras, fazer capa de livro, fazer capa de quadrinho para outras editoras. Ele se torna um grande nome da arte, né, da ilustração dos Estados Unidos. Ele vai fundar a sua própria editora, a Super Graphics, que começa a fazer algumas publicações. É lá que ele vai publicar uma das melhores fontes que nós temos sobre a história dos quadrinhos, que a gente usou no nosso livro, né? Que é The Steranko History of Comics, que ele entrevista muita gente, ele comenta muita coisa sobre a história dos quadrinhos. É um dos primeiros grandes livros que faz todo o apanhado da história dos quadrinhos nos Estados Unidos. Ele vai fazendo revistas, ele faz revista de cinema, tá? Ele se torna um grande agitador cultural dos Estados Unidos, né? E aí, então, raramente ele vai voltar para os quadrinhos. Assim, ele volta, na verdade, 2 vezes para as histórias em quadrinho. Ele vai fazer uma adaptação do filme do Sean Connery, o James Bond de novo, né? Aquela maravilhosa ficção científica que tem do Sean Connery, que é um Bunny Bang, só que no espaço, né? Que é o Outland. Ele faz a adaptação em quadrinhos do Outland, que vai sair na Heavy Metal em 1981. E ele faz depois 10 páginas, né? Uma historinha de 10 páginas especial, que vai sair na Superman 400 com capa de outubro de 1984. E por que a sua passagem pelos quadrinhos foi tão breve e ele não vende os seus originais? Que os originais do Steranko valem muito dinheiro entre os colecionadores, né? Ele está lá no topo assim, dos originais mais caros, porque são extremamente raros. Ele fez poucos originais e ele dificilmente vende, então vale muito dinheiro. E não foi só isso que ele fez para a cultura pop, não, tá? Em 1980, quando o George Lucas e o Spielberg, 2 fãs de quadrinhos, né? Principalmente o Lucas, quando eles resolvem criar o Indiana Jones, eles simplesmente chamam o Jim Steranko para criar a cara do Indiana Jones, a estética do Indiana Jones, a estética do filme, tudo, né? Ele cria o personagem Indiana Jones, né, que vai ser vivido pelo Harrison Ford. Então, o visual do Indiana Jones é todo feito pelo Steranko. E depois, em 1992, quando o mentor e grande amigo do George Lucas, né, o Coppola, resolve fazer o seu Drácula com o Gary Oldman, ele chama o Steranko para criar todo o visual do filme Drácula, que é um dos grandes, né, um dos pontos altos do filme, justamente a estética do Drácula do Coppola. De vez em quando, desde então, o Steranko volta lá para matar a saudade dos quadrinhos. Por exemplo, em 2012, a DC, né, a National, já a DC, convidou ele para fazer uma capa variante do Before Watchmen. Ele faz a capa Rochard número 1. E em junho de 2018, a DC também convida ele para fazer uma capa variante da Action Comics número 1000. Tá? Então, essa é a grande
contribuição, né, do Steranko para os quadrinhos, para a cultura pop. É uma figuraça maravilhosa. Ah, que personagem que ele inspirou para o Jack Kirby criar lá na DC? Acho que você já matou a charada, né? Sim, o Jack Kirby cria o Mr. Miracle, o Senhor Milagre, o Scott Free, né, o filho do Pai Celestial, né, que é o grande inimigo do Darkseid. Ele cria o Scott Free, que é o mestre das fugas. Ele cria o Senhor Milagre como uma homenagem ao seu amigo Jim Steranko. Por isso que o Senhor Milagre é um mestre das fugas, por isso que ele tem as argolas e tudo mais, tal, por isso que ele vai trabalhar no circo. Ele é uma homenagem a essa grande força da natureza, né? Esse grande meteoro que passou rapidamente pelas histórias em quadrinho, mudou a história em quadrinho, mudou a cultura pop, né? Mas não é 100% admirado não, tá? A gente coloca no nosso livro uma entrevista muito legal, um bate-papo que tem entre o querido Gary Groth, né, o editor-chefe do The Comic Journal, editor-chefe da Fantagraphics. O Gary tem uma conversa muito legal com o Barry Windsor Smith, que os dois discutem o trabalho do Steranko, né? Se o trabalho do Steranko, um olhar de hoje, se ele continua legal ou se ele, né, tem problemas de narrativa e tal, tudo. É muito legal ler essa entrevista que está no nosso livro. Eles debatem, com todo respeito, claro, mas eles debatem o trabalho do Steranko. Então, se você nunca leu nada do Steranko, leia. Depois, leia também essa entrevista que a gente colocou no nosso livro, desses dois grandes, né, nomes dos quadrinhos, conversando sobre esse meteoro maravilhoso que foi o Jim Steranko. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber. E daqui a pouco eu volto para mais uma viagem na nona arte e mais um grande nome. Tchau, tchau.